Bom dia, alunos do sétimo ano. Aqui quem está falando é o professor Lucas. Mais uma semana de estudo de história, mais um vídeo para ajudar vocês a resolver as atividades. E essa semana a gente vai começar um roteiro novo, né? Esse é o roteiro que está marcado com data do dia 9 até o dia 30 de novembro, é o último roteiro do ano, tá? É um roteiro que trata de um tema bem delicado, que é o tema da escravidão no Brasil. A gente está se aproximando da Semana da Consciência Negra, né, que é dia 20 de novembro, então a gente já vai relembrando e é bom usar esse feriado realmente para refletir conscientemente sobre o que foi a escravidão no Brasil, tá? Esse roteiro, como ele é do dia 9 até o dia 30, vocês têm 3 semanas para fazer ele, vocês têm 3 sextas-feiras para vocês sentarem bonitinho, gastar aí meia hora ou uma hora, que é o tempo nosso de aula, para vocês resolverem essas atividades. Então você não precisa fazer com pressa, você não precisa fazer correndo. Eu mesmo vou postar hoje esse vídeo que vai explicar só a primeira parte desse roteiro, tá? Eu dividi o roteiro em 3 etapas. Primeira etapa tem um texto que vocês vão ler e responder 4 questões. A segunda etapa eu coloquei aqui, tem uma charge, né, uma imagem ali explicativa da época, que vocês também vão analisar e responder a B, a C, tá? E aí a terceira parte é uma música de hoje em dia que vai propor uma reflexão sobre o preconceito, o racismo, a escravidão hoje, tá? Que apesar da gente estar falando da aula de história, de uma escravidão que aconteceu aí no século XVI, o tema e o trabalho, a exploração do trabalho, tanto de negros quanto de brancos hoje no Brasil, ainda é um tema atual, tá bom? Bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo hoje, é dia 12 hoje, sexta-feira, e vocês vão fazer só a primeira parte, que é a parte de ler o texto e responder as questões, tá? Para ajudar vocês, aqui nessa página, possivelmente aqui em cima, se você está vendo pela playlist, tem um vídeo chamado, deixa eu ver como que eu intitulei o vídeo, Sétimo ano, a história da escravidão, tá? Esse vídeo ajuda vocês a entender um pouquinho sobre a escravidão. Isso evita que vocês procurem no Wikipédia, nessas páginas horríveis que vocês costumam fazer pesquisa e quase sempre estão erradas, tá bom? Então vocês vão pesquisar em fontes verídicas, né? Eu falando aqui, que estou ensinando a história para vocês, o texto que eu separei para vocês lerem, que é um texto de um historiador, e o vídeo, que é um vídeo bem feito, um vídeo bem preparado, para vocês entenderem esse conteúdo, tá bom? Bem, o texto ele vai começar contando pra gente e a gente já discutiu isso nas semanas anteriores, sobre como foi essa alteração do que antes era um trabalho feito pelos índios, como que ele foi passando a ser um trabalho feito por escravos. É muito comum você ouvir falar que os índios eram preguiçosos e por isso foi necessário trazer negro da África para poder fazer o trabalho. Isso é mentira, isso é um tipo de estereótipo que as pessoas tentam passar de que o índio é vagabundo, que o índio não gosta de trabalhar, de que o índio foge do trabalho. É mentira. O que aconteceu é o seguinte, quando os portugueses se instalaram aqui em 1500, eles não tinham a coragem nem a capacidade de adentrar a mata. Né? Eles não conseguiam entrar numa floresta tropical fechada, que era o Brasil na época. Então, o que eles faziam? Eles procuraram aqui no litoral mesmo algum material que trouxesse lucro para eles poderem fazer o comércio. Vocês sabem, a gente já contou essa história para vocês, que esse material foi o pau-brasil. Então, como que era o trabalho no início, de 1500 até 1530? A exploração do Brasil era apenas de pau-brasil. E esse trabalho era fácil de fazer, porque você tinha que derrubar a árvore, levar ela para o navio, né? E aí você levava a árvore para a Europa ou para algum outro porto que os portugueses colonizavam, e lá ele transformava essa madeira em tinta. Para fazer esse trabalho, de só cortar a madeira e levar para o barco, você precisa de pouca mão de obra. E os índios conseguiam fazer isso facilmente, né? Em troca, lembra que eu falei, em troca de escambo, que eram esses espelho, bugigangas, faquinha, sabe? Serra, martelo, essas coisas bestas que os portugueses faziam e era muito barato para eles. Para os índios parecia uma coisa muito louca, parecia algo de outro mundo. E os índios aceitavam essas coisas como pagamento, né? A gente pode dizer que você trabalha escravo? Pode, porque os portugueses estavam explorando o trabalho dos índios, lucrando horrores em cima do trabalho dos índios e remunerando mal, né? E dando um pagamento ridículo para eles, que não tinha nem valor aquele produto.
Os portugueses, durante esses 30 anos, lucraram com o pau-brasil, mas nunca trouxeram portugueses para morar aqui no Brasil. Ou seja, não houve colonização. Não houve o português vindo da Europa, fazendo a casinha dele aqui e morando com a família tal, tendo as suas gerações de filho aqui no Brasil. Não tinha isso. Em 1530, os holandeses vão vir aqui para o Brasil e vão tentar fazer a sua colonização. E aí, isso acende uma luz vermelha nos portugueses, porque eles pensam assim, poxa, se a gente não for para lá tomar aquele território, os holandeses vão pegar da gente. Então, os portugueses se veem forçados a trazer população para o Brasil e meio que dominar esse território aqui, né? Durante um período de tempo, os portugueses perdem parte do Nordeste para os holandeses, né? A região do Ceará, principalmente, Pernambuco, Paraíba, é uma região, hoje, né, a gente chama de Ceará, Pernambuco, Paraíba, é uma região que já foi muito colonizada por holandeses. Durante 15, 20 anos, era território holandês, né? E aí os portugueses expulsaram os holandeses daqui, muito graças às capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Eram trechos do território nacional, né, esse território do que hoje é o Brasil, principalmente lá no Nordeste, que os portugueses vendiam para portugueses ricos que tivessem dinheiro para vir aqui explorar. Então o português ganhava esse território, comprava por um valor, vinha para cá, montava o seu negócio, o seu porto, o que ele quisesse investir, e aí ele podia cuidar desse território para que os holandeses não invadissem. Ele vinha colonizar esse território, porque ele estava aqui criando uma família portuguesa, né? E transformava esse território em um lugar produtivo. Bem, e aí que entra o trabalho escravo. Porque quando esses caras vieram para cá, tirar pau-brasil já não era lucrativo o suficiente. Você precisava de uma produção que fosse lucrativa. E a primeira produção que os portugueses encontraram foi a do açúcar. O Brasil vai virar um grande produtor de açúcar graças a essa vinda das capitanias hereditárias. E é graças a essa capitania hereditária e essa produção de açúcar que o trabalho dos índios já não é suficiente. Porque plantar, colher, converter a cana em açúcar ou em pinga, ou tirar, era um trabalho muito grande. Era muito mais trabalhoso do que você utilizar só o índio ali para cortar uma árvore e botar no barco, né? Então os índios já não eram suficientes para trabalhar, né? Não tinha índio no Brasil suficiente para fazer o trabalho da lavoura, do plantio, da colheita, do tratamento, de transformar. Não tinha. Tá? Muitos índios trabalharam nos plantios de cana-de-açúcar, só que era um trabalho muito, muito, muito pesado. Eles sozinhos não davam conta. Então foi necessário que os portugueses trouxessem os escravos africanos para o Brasil. Tá? Esses escravos africanos já eram escravizados em outros territórios do mundo, principalmente na África. Eles já estavam, sim, eles já tinham uma rotina de trabalhar 20 horas por dia, né? 15 horas por dia. Enquanto tivesse sol iluminando, eles estavam trabalhando, né, das, 5 da manhã até as 6 horas da noite, ou até enquanto o sol durasse, né? Tem lugares na África e aqui no Brasil mesmo que o sol, no Rio Grande do Sul, se você for ver, 9 horas da noite está sol ainda, né? Então tem dias no ano que o sol ilumina por 20 horas o céu. Bem, esses caras trabalhavam enquanto havia sol no céu. E os africanos, eles vieram em grande quantidade, porque só assim para dar conta dessa grande produção de açúcar. Então o trabalho escravo, principalmente o trabalho negro africano, ele vai vir graças às capitanias hereditárias e graças ao plantio da cana-de-açúcar. É por isso que a primeira pergunta, ela traz essa questão para você. Quando teve início a escravidão no Brasil? Será que foi com os escravos? Não foi, né? Ela teve início lá com os índios, desde da extração do pau-brasil. Mas a escravidão negra africana, ela vai ter início a partir de 1530, quando os escravos da África são trazidos para as lavouras da cana-de-açúcar, tá? Porque até então não se fazia necessário o trabalho escravo, tá? Porque esse trabalho negro, escravo, ele não se fazia necessário para o pau-brasil, porque era um trabalho mais simples, né? Um trabalho rápido, que precisava de menos mão de obra, né? Já o plantio da cana, ela vai precisar de mais pessoas, de mais tempo, de mais mão de obra, ok? A segunda pergunta fala assim, qual é a relação da implantação das capitanias hereditárias com a escravidão no Brasil? Acabei de explicar, né? Tá bem simples. E aí tem uma reflexão importante para fazer, porque muito do tráfico negreiro, ele se dá pela busca do lucro.
Então, os caras iam até a África, compravam esses escravos, vinham para o Brasil e vendiam eles por um preço maior e lucravam aí, né, o valor. Notem que a gente está falando de algo humanamente imoral, né? A gente está falando de você comprar e vender pessoas, seres humanos, né? Um pai de família, uma mãe de família, o filho de alguém, o irmão de alguém, né? E esse tráfico que é subhumano, esse tipo de comércio de pessoas, como se elas fossem ferramentas, como se elas fossem produtos, ele se justificava porque era lucrativo. Então, será que na vida da gente hoje, pensem vocês, quantas vezes a gente vende a nossa moral, quantas vezes a gente trai o nosso caráter porque é lucrativo? Quantas vezes uma pessoa mente, quantas vezes uma pessoa engana, quantas vezes uma pessoa dissimula, né? Quantas vezes ela trai alguém, quantas vezes ela é adúltera, quantas vezes ela é sem ética, porque é lucrativo, né? Tem uma frase famosa do Maquiavel que diz que os fins justificam os meios. Se você for pensar que tanto faz o que você fizer, desde que no fim você lucre, então você pode fazer escravidão, você pode matar, você pode roubar, você pode trair, você pode mentir, né? Quer dizer, então tudo vale a pena, será? Será que tudo vale a pena para você lucrar? É importante você ter esse tipo de reflexão, porque todas as maldades que a gente vai estudar ao longo da história, todas as vezes que o homem foi vil, que ele foi cruel, que ele foi maldoso, traidor, que ele foi por causa de dinheiro, né? Foi para lucrar, foi porque era algum tipo de vantagem ele tirava com isso, tá? Então aqui nossa reflexão que eu queria deixar com vocês é sobre essa questão. Será que vale a pena tudo se você está lucrando? E aí o resto do texto vai trazer pra gente alguns argumentos de que porque esse tráfico era absurdamente desumano, né? Como que os escravos vinham para o Brasil? Vocês leiam lá no texto, amontoados em barcos, socados dentro do fundo do navio como se fossem sacos de areia, 4 meses no mar, fazendo as necessidades dele no mesmo lugar onde eles dormem, comendo lavagem ou não comendo. Os negros morriam durante essa viagem e os corpos deles eram jogados no mar. A gente fala muito sobre o Holocausto e sobre os 60 milhões de judeus que morreram, 6 milhões de judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, mas se você for pensar a quantidade de negros que morreu nos 400 anos de escravidão no Brasil, né? Porque a gente não está falando de 5 anos, igual foi a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de 400 anos de preconceito, de escravidão e de racismo, né? Então, a quantidade de mortos, a quantidade de gente que foi abandonada, de pai que perdeu a sua família, de filhos que perderam seus pais, de mulheres que perderam seus maridos, é absurdamente grande, né? Bem, pensar que a viagem era horrivelmente desumana faz a gente achar que a chegada aqui seria mais confortável. Porém, quando eles chegavam aqui no Brasil, e o texto vai contar isso para vocês, leiam o texto com carinho, assistam lá o vídeo que está postado. Quando eles chegavam aqui era ainda pior, porque eles eram obrigados a trabalhar 20 horas por dia nas fazendas. E se você acha que é ruim arar a terra, não tinha trator igual tem hoje, tá? Não tinha carro de boi, não tinha máquina moderna. Eles aravam a terra no braço, né? Eles plantavam no braço, eles colhiam tudo no braço. E se você acha que esse trabalho é ruim, de trabalhar 20 horas por dia na plantação, os negros que se rebelavam, eles eram obrigados a ir trabalhar na moenda, fazendo um trabalho de motor, girando máquina, girando moedor, girando, carregando peso, enchendo os caminhões, que eram como se fossem castigos para os negros que eram mal educados, né? Que eram desobedientes. E outro tipo de castigo que eles sofriam também eram os castigos físicos. Era muito comum você ver um negro amarrado num tronco, tomando chicotada e sangrando até desmaiar, né? E aí depois, quando ele acordava, jogavam sal, limão em cima das costas deles e chicoteavam mais ainda em cima. Às vezes meio agressivo, violento, esse que eu tô falando, vocês têm só o quê? 13 anos, 12 anos aí, parece algo muito violento, mas você tem que lembrar que isso que aconteceu até 1880, tá? A gente está falando do seu bisavô, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Não é muito longe, são 4 gerações. É o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, né? É o seu pai, o seu avô, o seu bisavô. Não é algo muito longe da nossa realidade. E hoje ainda as pessoas sofrem preconceito, né? A gente está falando de 100 anos na história, 100 anos é isso aqui, ó.
né? 100 anos é o quê? Geração. Se contar que 25 anos é uma geração, são 4 gerações. Né? É algo muito recente, muito atual. Aí a pergunta 3, pergunta das viagens, né, e da jornada de trabalho que eu acabei de falar. 4, como era o tratamento recebido pelos escravos, tá? Eles eram presos como presidiários dentro de uma senzala, se alimentavam dos restos de comida uma vez por dia, quando tinha comida uma vez por dia. Tem muitos filmes que retratam esse tipo de violência sofrida e é algo realmente desumano, que às vezes quando você assiste você tem até vontade de vomitar. Mas os negros se rebelavam, os negros fugiam, né? Os negros preferiam morrer a trabalhar muitas vezes, né? A quantidade de negros mortos no Brasil, ela é impressionante. Não existia hoje, quando uma pessoa morre, você tem um atestado de óbito, dá para contar quantas pessoas morrem no ano, né? A gente tá vendo aí na Covid, a gente sabe que foi 160 mil pessoas que morreram. Naquela época não tinha isso. Quando o negro morria, ninguém fazia um atestado de óbito, contabilizava quantos negros morreram. Eles eram jogados numa vala, dado para os porcos comerem, né? E pronto, e ninguém contava. Então a quantidade de negros que morreu é impressionantemente maior do que a quantidade de qualquer outro tipo de grupo étnico que existe na história. Você pode pensar na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, você pode pensar na Bélgica do imperador lá, você pode pensar num monte de gente desumano, mas nenhum vai chegar nos pés do que foi a escravidão, porque durou 400 anos, porque não teve contabilidade, porque ninguém se preocupava. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. Leram o texto, assistiram os vídeos, responderam as questões, tá? Pode responder no roteiro, pode responder em folha separada. Se responder em folha separada, põe nome, número e série, pelo amor de Deus, que eu tô cansado de jogar fora atividade que não tem identificação. Próxima semana a gente faz as atividades da charge e na outra semana a gente faz a atividade das músicas, tá? Lembrando que eu gosto que vocês pensem, que eu gosto que vocês falem com a palavra de vocês. Eu não gosto que vocês copiem na internet, escrevam frase pronta, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.